Boa noite, minhas queridas. Que a paz do nosso amado Mestre e do nosso Pai maior, o Criador de todas as coisas, estejam com vocês. Porque eu estou aqui, em nome da equipe do Dr. Fritz, para transformar as vossas águas em água da vida. Quero vos dizer que é a minha primeira vez aqui. Como Maria explicou, vamos sentir a água primeiramente, trazendo-a para o nosso cardíaco. Peguem suas águas, coloquem-na em frente ao seu chakra cardíaco. Sinta a conexão e veja o quanto essa água está precisando de luz e de vida. É importante que vocês aprendam a fazer isso, para que em breve vocês possam fazer isso com qualquer líquido que vocês vão tomar, sem a necessidade de fazer fisicamente. É para a memória celular. Muito bem. Coloquem os copos à frente. Respirem fundo. Limpem suas mentes de toda energia, resquícios de energias que possam ter ficado durante todo o dia. Resquícios que possam atrapalhar a sua concentração. Respirem, soltem. Calmem-se. Muito bem. E agora, imaginem, ou apenas creiam, que sobre os recipientes de água se forma uma linda nuvem azul turquesa, carregada de um líquido sagrado, azul. E ela vai derramando esta água em forma de gotículas sobre a sua água. E a sua água vai gradativamente ficando azulada, como a nuvem. Veja essa água azul empurrando para fora do recipiente toda a energia deletéria. É uma energia densa de matéria escura, do preto ao cinza, do cinza ao preto. E ela vai empurrando toda essa energia e vai saindo através do recipiente e caindo ao chão, para voltar a chã. Muito bem. Respirem. Agora imagine sobre os seus recipientes uma nuvem de luz dourada, resplandecente como o sol. E essa luz cai em forma de gotículas. Gotículas douradas sobre a sua água. E agora, a água que antes estava azul turquesa vai se tornando dourada como o sol. Resplandecente, cheia de vida. E o seu cardíaco já sente a energia
pulsando na água é a transformação. Essa capacidade todos vocês têm de transmutar tudo que vocês ingerem em vida. A partir do momento que vocês aprendem essa técnica com a água, vocês podem fazê-la com qualquer coisa que tenha vida. Com as plantas, com os animais, com o seu alimento, principalmente. E agora, vamos sentir essa água cheia de vida, trazendo-a mais perto para o seu cardíaco, apesar de que já se dá para notar. Sinta a força, o poder que esta água emana agora. É palpável. Sinta a energia das coisas. Quando você exercita com a água, você pode sentir essa energia em tudo que você toca. E agora, vamos brindar. Ao beber esta água, dê a ela a ordem que você precisa. Quais dos seus corpos precisam ser regenerados? É o espiritual? É o emocional? É o mental? É o físico? São os 4? Fale para a sua água. Água abençoada, água da vida. Restaure agora os 4 corpos da médium. Que assim seja. Que delícia. Muito bem. Gratidão por vocês me ouvirem. Gratidão por acreditarem. Muito bem, gente. Agora vamos ouvir a leitura do capítulo 4, item 23, com a 6. Ceissa, seu áudio está fechado. Pronto? Está todo mundo ouvindo? Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a obsessão, absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sua sorte. Segundo, a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contando que se esteja no mesmo meio,
Ele pode ser tanto o inferno como o paraíso, com a pluralidade da existência que é inesperável, a progressão gradual. Há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constituiu a verdadeira família. Amém? Muito bem, Cêcia, gratidão. Boa noite. Helena Blavatsky aqui, pela primeira vez. Gratidão, minhas caras. Não tenho muito costume desta prática. Como vocês sabem, em corporação, eu não admitia quando estava no plano terrestre. Mas agora tudo mudou. E eu vim trazer-vos uma mensagem um tanto quanto difícil para mim. Porque antes eu estava do lado de vocês, como humana, andando sobre a terra, sofrendo os mesmos males que vocês sofriam ou sofrem, com a maledicência, com a falta de respeito e o julgamento. Mas agora eu estou aqui, do lado de cá, do lado espiritual. E confesso para vocês, foi muito surpreendente para mim estar do lado de cá. Essa questão da família é uma questão que as pessoas perguntam há milênios. Porque existe muita afinidade, às vezes, entre você e seus familiares. E muitas vezes, quando estamos como crianças, pensamos: o que vai ser de mim quando meu pai e minha mãe se forem? E muitas vezes, os pais pensam: o que vai ser do meu filho quando eu me for? Só que todos temos que ir. Não vamos ficar na Terra para sempre. Temos que partir. E então, a camada cientista pensa nesse assunto. E, de acordo com o seu conhecimento, eles traçam e colocam seus pensamentos em ação para explicar o fenômeno da morte, que desde sempre se falava. É o fenômeno mais certo para todos aqueles que estão vivos, pois irão ter que enfrentar, em algum tempo, os agruros dessa passagem. A visão materialista não permite e não aceita que existe a vida depois da morte.
Mas é uma visão já tão cheia de desdém pelo lado espiritual que já não afeta mais as pessoas que possuem esse lado espiritual desenvolvido, que possuem o conhecimento que vocês, por exemplo, que estão aqui, possuem. A morte, para o materialista, é o fim. A visão limitada deles é embasada nos seus paradigmas voltados para o começo, o meio e o fim do que é material. Portanto, para eles, não existem laços além túmulo com as pessoas que você tem afinidade. Já os outros, os panteístas, aqueles que pensam ou pensavam que você é uma partícula do todo, e quando você morre, você volta imediatamente a esse todo, também não vê a individualidade do ser. E para eles, tanto faz você ter família ou não. Quando você passa para o lado de lá, ou do lado espiritual, você já volta ao todo. Como se fosse um imã, houvesse um grande imã que chamasse para si todas as suas partículas, e essas partículas são os seres. Então, as únicas hipóteses que nós temos que realmente avaliar são os paradigmas dos espíritas e os paradigmas da Igreja Católica ou dos cristãos, apesar de que nós sabemos que tanto espíritas como católicos ou evangélicos são cristãos. Eu vou deixar a visão espírita por último. Então, dentro do catolicismo, você, ao passar para o lado de lá, você não vai para o seu seio familiar. Você vai vivenciar os seus pecados e vai começar a pagar pelos seus pecados, pelos seus erros. Porque na visão do catolicismo e da igreja evangélica, todos são pecadores. Se então todos são pecadores, todos vão para o inferno. A não ser que você seja santo, ou que você tenha pedido perdão exatamente um segundo antes de você ter morrido. Ou, não sei, talvez, se você tiver tido a sorte de encontrar com um anjo, com um ser, né, um ser divino. Então, assim, eu preciso ser sincera com vocês. Dentro de todo o conhecimento que você já possui, você sabe que as explicações que beiram mais a realidade do que realmente acontece é a explicação espírita. E qual é essa explicação? É a seguinte: você vai desencarnar. Assim que você se perceber desse momento, você vai tomar consciência da pessoa, do ser que você realmente é. Vamos dizer, vou dar para vocês 2 exemplos. Com exemplos fica mais fácil.
Uma pessoa em desequilíbrio, digamos, eu não quero ser tão assim comum em falar, digamos, de um bandido, ou de um traficante, ou de um governador ou um político corrupto. Não. Vamos pegar uma pessoa comum, uma pessoa que digamos, um materialista. Eu amo falar de materialistas. Já falava quando estava na Terra, agora vai ser uma oportunidade boa para falar novamente. Uma pessoa materialista que acha que acaba tudo quando morre. Imagine, vamos imaginar comigo. Essa pessoa está no leito de morte, já acreditando que tudo vai acabar. E aí, digamos que começa o processo. Está chegando a hora, ela está começando a ser mantida só pelos aparelhos. Aí ela já vai perceber algo muito diferente. Por quê? Porque ela vai estar do lado do corpo dela. Ela vai olhar para a cama e ver que o corpo dela está na cama. E ela vai se olhar. E aí, minhas queridas, esse espírito já começa a perceber que ele não tem nada de materialista. Ele já começa a perceber que ele tem um espírito. E o espírito não é visto pelos materialistas. Eles não imaginam que exista um espírito dentro deles. Já começa a entrar em choque ali. E nesse choque de realidade, já começa a se ter lampejos de visão de quem ele realmente é. E de que toda aquela doutrina que ele seguia estava errada. Nesse momento, ou ele entra em desespero, ou ele pede ajuda. Muitas vezes essas pessoas têm por trás um embasamento de orações dos parentes, das famílias. E apesar das pessoas materialistas terem essa doutrina, seguirem esses preceitos, elas podem ser amadas, boas pessoas, ser pessoas agradáveis. Existem muitos materialistas que são boas pessoas. E então, ela vai ser recebida por uma pessoa que a ama. Um espírito que já esteja desencarnado e esteja ali. Mas digamos que essa pessoa não tenha essa afeição, seja uma pessoa arrogante, soberba. Então, ela vai ser recebida pelos espíritos que são iguais a ela. Isso quer dizer o quê? Que dependendo de como você se caracteriza, de como você viveu a sua vida, do que você plantou, é o que você vai colher do além-túmulo. Se você tiver sido uma boa pessoa, independente se você for materialista, católico, evangélico ou o que for, você será acolhido pelas sementes, pelas plantas que você plantou do amor.
Porque, na verdade, o que determina se uma pessoa vai ser bem acolhida ou não no plano espiritual não é a doutrina que seguiu ou o que fez. É o que ela acredita e o amor que ela semeou enquanto estava aqui no plano espiritual, na Terra. Enquanto ela estava aqui na Terra, o que ela semeou, ela vai colher. E não é porque o pai quer castigar ou não. É porque é a lei da natureza. Não tem como vocês escolherem arroz se vocês plantarem feijão. Não tem como vocês escolherem amor se vocês plantaram ódio. Ou preconceito. Ou discriminação. Compreendem? Então, a mesma coisa acontece com os laços familiares. Se você semeou no seu laço, no seu âmbito familiar, semeou o amor, a compreensão, é isso que você vai colher do lado de lá. Mesmo que não tenha sido, muitas vezes, para aqueles que são seus familiares de sangue. Compreendam que, no fundo, todos somos uma família, uma grande família. E quando nós acolhemos o pequenino, nós estamos acolhendo ao nosso parente. Dependendo do que você acreditar, digamos, o desencarne de um evangélico, se ele acredita piamente que ele vai dormir no plano espiritual até que Jesus venha para a salvação, ou ele vai encontrar com Jesus, porque algum espírito pode se transfigurar no mestre para que ele acredite e vá em paz, se ele tiver esse merecimento, ou ele vai dormir. E aí ele será recolhido pelas entidades e levado ao hospital, onde ele vai receber o tratamento e o cuidado necessário até que ele acorde. Entendem? Então, os casos são numerosíssimos. Cada pessoa, praticamente, tem um desencarne diferente, uma recepção diferente, dentro daquela ideia que ele possui de como ele vai desencarnar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a afinidade familiar, ela pode sim continuar no plano espiritual. As pessoas com afinidade real, verdadeira, embasadas no amor, na união, se acolhem. Então, quando vocês estavam no plano espiritual, muitas pessoas que vocês amavam, vocês acolheram quando chegaram lá do lado de lá. Da mesma forma, agora que vocês estão aqui, quando vocês desencarnarem, com certeza vocês terão pessoas amorosas, espíritos amorosos, que irão recebê-los do lado de lá também, com amor, com carinho. Agora, se você tiver semeado o ódio, a discórdia, a discriminação, aqueles que foram afetados pela corrupção, pela sua incompetência, pela sua falta de visão, eles também podem estar do outro lado esperando por você. O que eu gostaria de colocar
é que tudo depende do quanto você semear. E é por isso que eu falo, semeiem coisas boas. Joguem boas sementes à terra da vida de vocês. Façam o bem. Façam o que é certo. Sejam pessoas corretas, verdadeiras, sinceras. E agora eu quero falar um pouco do meu desencarne. Quando eu desencarnei, eu desencarnei fazendo aquilo que eu mais gostava, que era escrever. Eu desencarnei na minha escrivaninha. Eu estava com problema respiratório, ainda gripada. Parecia uma gripe, mas não era só uma gripe, era uma pneumonia. E dessa vez, porque eu tive vários eventos em que a espiritualidade permitiu que eu continuasse, para que eu terminasse o livro da doutrina secreta. E eu voltei. E eu permaneci para poder terminar. Mas, quando eu já havia terminado, estava apenas fazendo correções de correções, eu adoeci. E quando eu desencarnei, foi muito interessante, porque eu fazia viagem astral, então eu já tinha acostumado a ver o meu corpo lá na escrivaninha ou na cama, e eu me levantar e ir estudar, fazer as pesquisas que eu precisava fazer para escrever o livro. Mas neste dia foi diferente. Quando eu me levantei e saí do meu corpo, eu vi que eu estava cercada pelos mestres. Mas eu fiquei impressionada, porque quem me estendeu a mão para que eu me levantasse, terminasse de sair, foi Allan Kardec. E eu era uma das pessoas que mais criticava Allan Kardec. Por N fatores. Porque eu achava, muitas vezes, que ele estava fazendo as coisas do jeito errado. Não era pelo espiritismo propriamente dito. Mas ele era tão perseguido como eu, porque nós falávamos de coisas espirituais, eu do ocultismo, ele do espiritismo. E haviam muitas falcatruas que muitas vezes trouxeram muita confusão para a vida do Allan Kardec, porque muitos médios dissimulavam aquilo tudo. E por isso, na época, era difícil separar o joio do trigo. Então, eu, com o meu conhecimento, eu era muito crítica. E criticava muito Allan Kardec. Mas ele me perdoou de tal forma que foi me receber quando eu voltei para o plano espiritual. E a primeira coisa que eu fiz, a primeira ação que eu fiz, depois que eu desencarnei, foi dar um abraço em Allan Kardec e pedir perdão. Porque eu percebi que eu estava fazendo com Allan Kardec o mesmo que estavam fazendo comigo. E quando ele me recebeu com um sorriso e um abraço, me aliviou. E aí nós pudemos ir juntos para a enfermaria, porque todos os espíritos, ou a maioria deles, quando desencarnam,
passam pela enfermaria para tirar o restante dos resquícios do invólucro material. Então, foi quando eu fui para a enfermaria. E só depois foi que eu fui ter contato com meu pai, minha mãe, e com todos os outros familiares. E principalmente com os mestres, que eu tanto amei e segui e aprendi com eles. Então, o que eu quero deixar para vocês como mensagem é que não se preocupem com quem irá recebê-los do outro lado. Se preocupem em fazer o vosso melhor no dia de hoje. Se preocupem em corrigir as suas mazelas, a vencer os seus desafios, a crescer e evoluir. Compreendam que tudo o que aconteceu no passado de todos fizeram a pessoa que você é hoje. Todo o seu sofrimento, toda a sua dor, todo o seu desenvolvimento, tudo que você passou, fez a pessoa que você é hoje. Seja grata. Seja grata à pessoa que você é, ao ser maravilhoso que você é. Entenda que você já passou por muitos desafios nessa vida e em outras vidas. E agora é a sua última chance para você fazer o seu melhor aqui nesse planeta. Não é a última chance porque você não vai mais encarnar. Não. É porque nesse planeta irá haver realmente uma seleção. Porque ele se tornará um planeta de regeneração e provas. Então, não haverá ressonância com os seres que ainda estiverem ligados à matéria, que ainda estiverem ligados aos sentimentos que não evoluem. Você tem que se ligar ao quê? Ao amor, à paz, à saúde, à prosperidade, às vitórias e tudo que venha contribuir para a sua evolução. Sua família irá desenvolver também. Seja agora nessa vida, seja em outra vida, em qualquer outro lugar do universo. Não precisa se preocupar com isso. É hora de você olhar para dentro. Descobrir o seu poder, a sua força e a sua vontade de crescer. Colocar para fora a grandiosidade da chama divina que você carrega. É hora de você colocar em prática tudo o que você aprendeu até aqui. E ser a sua melhor versão. Para que quando você for terminar este ciclo, que é a sua vida, o grande ciclo, e você for para o outro ciclo, você possa ter sucesso absoluto. Passar com tranquilidade, com amor, em paz, e ser recebida por todos aqueles que te amam do outro lado. Que essas palavras sejam guardadas no seu coração, com muito amor, muita paz, muito crescimento, e que você possa compreender que realmente as coisas não são tão simples como parecem,
mas que é possível você transcender o ser que você é, a sua materialidade, porque realmente você é um ser espiritual. E por mais que pessoas acreditem ou não, você não deixa de ser um ser espiritual. Você é um ser espiritual em um corpo de carne. Para aprender a viver melhor, a expandir seu amor, sua compreensão, a ser feliz, aprender a ser grato e a valorizar tudo que você é. Busquem em vocês mesmos a resposta para todos os seus desafios. Quando não encontrar, peçam ajuda. Mas peçam ajuda para quem pode vos dar ajuda. Não adianta pedir ajuda para pessoas que não têm nada para colaborar com o seu crescimento e evolução. E é por isso que eu agora vou fazer uma oração para encerramento desse evangelho, com grande gratidão por vocês estarem aqui, mesmo caindo de sono, com o esforço que vocês estão fazendo. Não importa, não tem problema. O corpo dorme, mas a alma não. A alma está atenta, aprendendo, prestando atenção. Quero também acolher a todos os seres que estão aqui, que vão reencarnar. Seres, a maioria, seres que não haviam ainda reencarnado como humanos na Terra. Sejam bem-vindos, cumpram suas missões, compreendam que vocês têm o apoio, o amor e a dedicação de toda a espiritualidade, assim como os encarnados, os desencarnados também. Gratidão por todos estarem aqui, gratidão pelos mestres, pelos arcanjos, pelos anjos, todos os seres estarem aqui nesse evangelho, que possuem uma aparência de simples, mas é de grande importância para o agora, para a abertura de consciência que se iniciou no século em que eu vivi. E eu quero falar para vocês, busquem o conhecimento, aproveitem que ele está à disposição, estudem, abram suas consciências para a verdade, para a luz, para o bem-estar. Não fujam da verdade. Busquem-na para que ela possa esclarecer as dúvidas e trazer para vocês a certeza de um amanhã muito melhor. Eu vivi isso e hoje estou aqui para ver isso. E eu falei isso há séculos atrás. E estou muito feliz por ver esse avanço de perto e por estar aqui presenciando tudo isso que está acontecendo. Como eu havia falado. Gratidão por vocês existirem. Gratidão por terem me ouvido. Grande Pai, Criador de tudo e todos. Gratidão pela sua presença em tudo que respira. E também
naquilo que não respira. Gratidão por ser essa força motriz que tudo move, que tudo busca. Gratidão pelo seu infinito crescer. Gratidão por estar em tudo e por vibrar em tudo onde está. Que o seu conhecimento, amado Pai, seja uma partícula dele, distribuída para todas essas pessoas e seres que aqui estão. Gratidão pela oportunidade, Pai, que o Senhor me deu de estar aqui novamente neste plano. De hoje poder usar uma médium para transmitir a mensagem que eu sempre quis transmitir livremente. Gratidão pela liberdade que o Senhor nos dá hoje. Que essa liberdade contagie a todos. E que eles possam valorizar, amá-la, para que ela não se perca. Gratidão por todo o conhecimento dessa humanidade, por termos chegado até aqui. E que daqui para frente, tudo ocorra conforme a sua vontade, sempre, sempre. E que na próxima humanidade possa haver um crescimento do amor, da plenitude, da paz, da felicidade, da saúde, da prosperidade e de tudo que o amor atrai. Para todos os seres de Chan. Que Chan receba esta força, esse poder, o poder da regeneração. Grata estou, porque hoje ela celebra a vida que está a renascer. Gratidão pela purificação de todos os seres aqui, Chan. Gratidão pelo amor pleno em cada coração. Gratidão pelas almas presentes neste lugar. E pelos espíritos. E por todos os seres. Gratidão pelas possibilidades de vitória, felicidade, amor, saúde, paz e prosperidade para todos. Que a sua luz, o seu poder, se manifeste sobre Chan. E, consequentemente, se manifeste em todos os lugares da Terra. Chan, nossa querida Terra. E que assim seja, para sempre, porque assim é. Que o amor e o poder divino se manifeste sobre a Terra. Que assim seja. Gratidão.
Muito bem. Vamos beber nossa água. Boa noite, minhas queridas. Que essa energia seja levada a todos os cantos da Terra, principalmente dentro dos corações de vocês, os nossos corações. E vocês tenham um excelente final de semana, cheio de amor e paz. Gratidão por vocês estarem aqui, mesmo sonolentas, é como a Helena falou, não tem problema. Suas almas estavam aqui. E o Pai vê esse sacrifício de vocês. Amo vocês. Se cuidem, tá? Gratidão.